Nossa, de onde será que tá vindo essa luz toda? Ah, já sei, é o Iluminismo Parte 2. Vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco, aqui o Prof. Elvis do História em Casa nessa ondinha do saber. Lembrando que hoje a gente vai de Iluminismo parte 2, mas antes de continuar, não deixa aí de se inscrever no canal, compartilhar aí com o pessoal, também, é claro, ativar o sininho, dar um like já no vídeo e também curtir a gente lá no Instagram, no Facebook do Prof. Elvis do História em Casa, além também de ouvir a gente lá no Spotify, não esquece, hein? Bom, hoje a gente vai ver aí, né, o Iluminismo parte 2, o regresso sangrento. O Iluminismo parte 2, porque a gente vai ver agora os filósofos, os reis aí, né, a parte econômica também do Iluminismo, lembrando que a parte lá de introdução, dos precursores, as características principais, a gente já viu lá no outro vídeo, hein? Dá uma olhada lá agora, hein? Se você não assistiu ainda, procura lá então para ver, hein? Não esquece. Mas lembrando aí que aqui, é claro, mesmo se você já assistiu outro vídeo ou você vai assistir ainda o Iluminismo parte 1, só pra gente lembrar aqui que o movimento do Iluminismo é esse movimento então que critica o antigo regime, você lembra? O absolutismo, né? O mercantilismo, os privilégios sociais do clero e da nobreza e também aí, né, o próprio domínio cultural que a igreja ainda, né, possuía. Mas lembrando também um movimento ligado aos interesses da burguesia, como a gente vai lembrar aí, né? Liberalismo, a liberdade, seja de pensamento, de expressão, de comércio, a liberdade política também. E um movimento que começa lá com seus precursores na Inglaterra do século XVII, mas tem como principal aí momento, e local a França no século XVIII, né, o chamado século das luzes então. Lembrando então que no outro vídeo lá a gente já falou sobre as características, os precursores e também aí, né, a origem do movimento todo, esse interesse aí da burguesia, então não esquece de dar uma olhada lá no outro vídeo, hein? Mas lembrando que aqui a gente vai analisar agora os filósofos desse movimento, principalmente aí franceses, então, que vão influenciar importantes movimentos posteriores, como a própria independência dos Estados Unidos em 1776 e a Revolução Francesa em 1789. A gente começa dando uma analisada aí em Voltaire, né, que vai de 1694 a 1778. Voltaire, um belo rapaz aí, que nós temos que ele vai escrever um livro chamado Cartas Inglesas e também aí, né, um documento no qual ele vai fazer uma certa valorização do parlamentarismo monárquico, né, vai dar uma elogiada aí em alguns valores justamente dessa monarquia parlamentar lá na Inglaterra. E ele critica os privilégios do clero e da nobreza, como, por exemplo, sociedades como a francesa, clero, né, o pessoal da igreja e o pessoal da nobreza, simplesmente não pagavam impostos, né? Então tem esse contexto dessa crítica aí que o Voltaire vai desenvolver. Outra coisa também é a defesa das liberdades individuais, então você lembra o liberalismo, o individualismo, né, que o Renascimento já trouxe lá no século XV, XVI, mas que então os iluministas retomam. E também pode aparecer a ideia aí de que Voltaire é um anticlerical, né, associado à liberdade também religiosa aí, e também à liberdade educacional. Mas o Voltaire, ele também é um cara aí muito relevante para nós, pensador, defensor do chamado despotismo esclarecido, que a gente volta a falar dele no final do vídeo lá, que lembra déspota, representa um governante autoritário, centralizador, tipo um rei absolutista, mas esclarecido, né, iluminado aí as luzes do saber, então, como nós veremos, governantes que, por mais, né, que fossem absolutistas, adotaram práticas esclarecidas, iluministas ou liberais. Além do Voltaire, a gente dá destaque também para outro aí, né, figura importante em termos de filósofo, Montesquieu, de 1689 a 1775. Montesquieu aí que vai apresentar grandes ideias interessantes no seu livro Espírito das Leis. Lembrando que nesse livro aí ele defende justamente não só aí, né, a divisão em três poderes, mas também o estudo das formas de governo. Lembrando a divisão em três poderes, que você já deve saber de cor e salteado, executivo, legislativo e judiciário, né? Então, essa proposta que vigora até hoje aí, em grande parte das nações, de três poderes, né, se autorregulamentando, independentes entre si,
lembra o executivo que executa as leis, o legislativo que cria essas leis e o judiciário que julga essas leis aí, né? Então, essa proposta, se for ver, nossa, parece como hoje e tal, é bom lembrar que muito, é claro, da sociedade, né, política e tal, atualmente, né, da atualidade, vem aí então desses valores iluministas liberais e também dos movimentos, das revoluções liberais que vêm posteriores influenciados por essas ideias. Além de, né, Voltaire e Montesquieu, temos Rousseau também, de 1712 a 1778, que seria o mais aí, digamos, popular desses pensadores, né, o nosso amigo Jean-Jacques Rousseau, que ele vai defender aí, através do seu livro Contrato Social, uma coisa que já tinha sido apresentado, você lembra lá, né, pelo próprio John Locke, da questão do contrato social. Lembrando que ele também vai escrever o chamado Discurso sobre a Origem da Desigualdade, no qual ele defende também essa ideia, até aí você pode falar de uma, né, reforma ou agrária ou ser contra a propriedade privada, até muito social que Rousseau, né, disse que também influencia aí pensadores mais igualitários em momentos posteriores. E lembrando que Rousseau, então, ele defende, através do contrato social, essa questão da soberania popular, né? Então, do indivíduo, do povo ser soberano perante o seu governo. Nesse contexto aí, também é bom a gente lembrar que a gente tem aí uma grande obra iluminista que é chamada Enciclopédia. A enciclopédia, que talvez não seja uma referência muito legal para você aí, né, que é mais jovem que eu, mas eu que sou old school, velha guarda, quando tinha lá uma pesquisa, ao invés de entrar no Google, né, ou também entrar na Wikipédia, você tinha que ir lá na biblioteca da escola ou da cidade pesquisar na enciclopédia, aqueles grandes fascículos, né, enciclopédia Barça, né, também lá Russo e Cultural e por aí vai. Hoje você entra lá no Google ou você entra justamente na Wikipédia, que tem aí a ver o assunto, né, para procurar uma pesquisa lá, e aí você acaba dando um Ctrl+T, Ctrl+C, Ctrl+V e Ctrl+P. Facinho, né? Mas lembrando essa ideia, como a Wikipédia aí tem, puxando desse princípio iluminista, de tentar juntar numa obra todo o conhecimento aí da humanidade, de preferência, né, sob a ótica iluminista, liberal, cientificista, racional, empírica, e você tem então de que a enciclopédia ela acaba dando origem a esse conceito da Wikipédia hoje, né, de pessoas que colaboram aí na formatação, né, desse conhecimento. Então, essa ideia de um conhecimento colaborativo, que aqui vai trazer essas visões, então, acerca aí dos pensadores iluministas. E aqui a gente dá o destaque para os dois organizadores dessa obra, que chegou até a ser proibida em alguns governos europeus, né, pelo caráter, então, iluminista, né, de crítica ao antigo regime, que são Denis Diderot, aparece aqui para gente, e também aí o D'Alembert, né? O D'Alembert que no caso envolve essa ideia aí, ele, o Diderot, que são os, né, que publicam aí a enciclopédia, contando com o apoio de vários iluministas, né, pensadores, filósofos, economistas na sua elaboração. Uma coisa também relevante para a gente é a economia dentro do iluminismo, que está associado a duas correntes, como a fisiocracia e o liberalismo econômico, chamado de liberalismo clássico lá do Adam Smith. Mas lembrando que as duas correntes têm um ponto em comum, que é justamente ser contra a intervenção do Estado na economia. Aqui a gente fala de dois economistas, dois pensadores, o Quesnay, né, que aparece aí para você, e o Gurnay. Lembrando essas pirocas lindas e maravilhosas e tal, que já vou adotar também. Mas eles vão desenvolver essa ideia, você lembra, físio vem de natureza, cracia, governo ou poder. Então eles dão a entender essa ideia aí de governo da natureza, ou de que a economia seria como a natureza. Uma coisa também interessante que eles colocam é a valorização da agricultura, né, de que a riqueza vem então justamente da natureza, por isso a principal atividade econômica, a agricultura. E é essa ideia de serem contra a intervenção do Estado, né, na economia, porque com a ideia aí de que a economia é como a natureza, então de que ninguém precisa mexer na natureza que ela vai se desenvolver. Tipo, vai cair uma sementinha da plantinha, vai, né, cair no solo, vem lá um lobinho, vai lá e pisa, né, nessa sementinha e chove, aí depois de um tempo cresce lá uma plantinha e aí nasce uma outra árvore. Então essa ideia de que, assim como na natureza ninguém precisa intervir, na economia também não. Por isso essa visão de que assim como a economia, também a natureza, né? Então nenhuma das duas precisa dessa intervenção. E lembra da sintetização dessa frase, né, ou desse pensamento na frase lá, laissez faire, laissez passer, le monde va de lui-même,
que basicamente é o deixe estar, deixe passar, o mundo vai como ele é por si mesmo. Então essa ideia de que, você não precisa mexer aí na economia, que ela vai se desenvolver. E o grande pensador aí é associado mais à figura do Adam Smith na economia, com o liberalismo econômico, coisa que posteriormente vai gerar, é claro, o neoliberalismo e por aí vai. Lembra que o Adam Smith, então, ele vai escrever uma obra muito relevante chamada A Riqueza das Nações. Lembra o principal texto, então, de Adam Smith, e também nesse texto, assim como os fisiocratas, só que ele vai apresentar outras ideias aí. Você tem, então, ser contra a intervenção do Estado na economia. Aqui, o Adam Smith ele defende essa ideia de que o Estado não precisa intervir na economia, porque já existe aí uma mão invisível controlando a economia. Então, não é necessário o Estado intervir. Uma coisa também que ele fala é de que a riqueza vem do trabalho. Ele também desenvolve a ideia aí de internacionalização da produção, a ideia de que um produto vai ser produzido aí a sua matéria-prima num determinado local, vai ser transformado numa outra nação, vai ser transportado por uma outra nação e uma quarta região, uma quinta região vai consumir então esse produto. Então ficar esperto aí de que alguns conceitos que para nós estão mais aprofundados hoje com o neoliberalismo. Mas também então, associando essa ideia aí da mão invisível, você não precisa mexer na economia porque já tem um negócio que controla aí e ninguém vê, que é o quê? Uma lei. Olha que coisa, lei, assim como a lei da gravitação universal, tem coisas que não dá para você escapar com uma lei. E aí a ideia, ou dá, depende do caso, mas a ideia aqui da lei, então, da oferta e da procura, que é aquela coisa básica de que sempre que você tem muita oferta de um produto, o interesse por esse produto, a facilidade de encontrar esse produto, acaba, então, fazendo com que o preço dele caia. Então, aquela coisa de que se há pouca oferta do produto, a procura dele aumenta e a valorização dele também. Então, aquela ideia de que se há pouca oferta do produto, o preço dele aumenta. Se há muita oferta do produto, o preço dele abaixa. Está entendendo ou não está entendendo? Então, ficar esperto aí nesse pensamento muito importante na economia liberal, iluminista do Adam Smith. Uma outra situação também importante para a gente é essa influência dessas ideias entre os monarcas da época, que é aquela questão que a gente fala de déspotas esclarecidos, uma postura defendida aí, pelo Voltaire, de que os monarcas da época deveriam empreender medidas iluministas liberais. Então ficar esperto aí de que são monarcas, então lembra a palavra déspota, envolvendo aí um rei ou uma rainha, no caso, ou um governante, como um principal ministro. Então déspota é um governante centralizador, para não falar um rei absolutista ou autoritário. Já esclarecido, uma pessoa esclarecida, Então, é que nem aqui, eu tô com uma ótima iluminação. Se eu não tivesse aqui, ia estar mais difícil de você me enxergar. Então, essa ideia de que com as coisas esclarecidas ficam mais fáceis, às vezes, de você enxergar. Então, um déspota esclarecido seria um governante que ainda é um rei autoritário, absolutista, mas que ele adota medidas, práticas, posturas liberais iluministas. Às vezes é para diminuir as críticas ao seu governo, às vezes é para ele realmente modernizar aí o seu Estado. Mais alguns exemplos, como Frederico II da Prússia, que vai desenvolver modernizações, então, lá nesse Estado que no futuro vai ser, vai liderar o processo de unificação nacional alemã. Temos também Dom José II da Áustria, aí cada um vai adotando várias medidas aí, de liberdade, como liberdade religiosa, também aí julgamentos mais justos, mas ainda com posturas centralizadoras nas figuras deles, Também a figura de Catarina II da Rússia, imperatriz aí empoderada, deu um golpe contra o próprio marido e assumiu o poder, incentivou muito a cultura aí, vale a pena aí vocês darem uma olhada na história dela. E também um cara que não é rei aqui, mas aparece para nós como um importante governante, que é o nosso amigo lá de Portugal, Sebastião José de Carvalho Melo, Marquês de Pombal, que ele não é um rei, mas ele é vamos falar, um principal ministro, não é primeiro-ministro, que não tinha um parlamentarismo que nem na Inglaterra, lá em Portugal, mas a ideia, então, do principal ministro aí, de Dom José I, e aí de que ele adota posturas de incentivar a manufatura na metrópole, de incentivar aí, ensino laico, então ficar esperto até nessa relação também, que existia entre ele, as ideias iluministas, até a maçonaria também, a organização secreta mais conhecida do mundo, esse lance de que em relação, as colônias, ele também expulsa lá nessa postura anticlerical, expulsa os
jesuítas das colônias portuguesas, e é bom lembrar que o Marquês de Pombal acaba sendo um cara, né, extremamente opressor sobre a colônia. Lembra que a fase que ele está no poder, de 1755 a 1770, né, 1750 a 1770, mais ou menos, você tem aí de que ele adota posturas, né, como criar lá a derrama, né, a cobrança aí de impostos atrasados usando com violência, com a apreensão de bens dos que tinham impostos atrasados, também o próprio contexto de transferir a capital lá de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, ficar esperto aí de que, né, Marquês de Pombal ele representa essas posturas modernas, liberais, lá na metrópole, mas para a colônia, né, metrópole Portugal, mas para a colônia aqui Brasil, ele na verdade vai representar aí um aumento aí dessa opressão metropolitana, ou se lembra do termo arroxo do aperto lá do Pacto Colonial. E com isso aí é bom lembrar que a gente chega ao final em mais um vídeo aí, mais um assunto iluminismo, né? Hoje então aí para você, Iluminismo parte 2. E terminando aí, se você ainda não ativou o sininho, né? Se você ainda não se inscreveu no canal, já não deixou aí o seu, né, like no vídeo, dá uma olhada no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir a gente lá também no Spotify, né, no Spotify, no nosso podcast lá. É isso aí, galera. Valeu, até o próximo aqui, aula no História em Casa com o Prof. Elvis. É isso aí, sua louca, seu louco. Até mais. Tchau, tchau.